dia, valentes do Altíssimo. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Estamos no nosso 39º dia do jejum de 40 dias. E a nossa reflexão bíblica hoje está em Hebreus capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém. Glória a Deus. Amados, eu quero destacar 3 coisas importantes aqui. A primeira é quando ele fala que nós devemos nos desembaraçar. Nós vivemos muito embaraçado. Às vezes nós nos embaraçamos com o pecado mesmo, a vida de pecado, escravidão do pecado, não consegue sair, e esse pecado amarra a nossa vida. Às vezes nós nos embaraçamos com os pesos da vida, com as preocupações, com problemas de ordem familiar, com o trabalho, e nós nos embaraçamos. Nos embaraçamos para quê? Para não correr a carreira que nos está proposta por Cristo, para não andar no propósito de Deus. Isso é um plano satânico, maligno, que se nós não vigiarmos, vamos morrer a vida inteira fora da vontade do Senhor. Vamos viver a vida inteira sem sentido, porque uma vida fora do propósito de Deus é uma vida sem sentido. Então essa é a primeira coisa que eu quero falar para você. Se desembarace, lança fora os embaraços. Aqui fala, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E a segunda coisa que eu quero destacar é que nós devemos olhar firmemente para Cristo. Aqui fala, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que ele estava proposta, suportou a cruz. Então, amados, é para ele que nós temos que olhar. Se nós tirarmos os nossos olhos do Senhor Jesus, nós não vamos conseguir caminhar essa caminhada cristã. Se nós olharmos para as circunstâncias, e as circunstâncias estão complicadas, estão difíceis, a nossa tendência é desanimar. Se nós olharmos para as pessoas, nós vamos nos frustrar, porque infelizmente nós estamos nos decepcionando com as pessoas nos decepcionam amargamente, elas não são o que a gente pensa que ela é, elas não são fiéis, elas só são fiéis até a hora que as coisas estão boas para elas, mas se elas tiver alguma coisa que contraria, elas viram as costas para você sem nenhum pesar, elas falam mal de você, elas te desprezam. Então, quando você olha para as pessoas, você se frustra. E se você depender de olhar para as pessoas para seguir sua carreira cristã, você não segue. Você não segue, porque a frustração te impedirá de seguir. Então, olhe para Cristo, olhe para Cristo. É isso que ele falou para mim esses dias. Olhe para mim, filha, não para as pessoas. Porque senão você vai se frustrar e vai ficar doente emocionalmente por causa da decepção. E o Senhor que guarda o nosso coração. Quando nós olhamos para o Senhor, nós nos fortalecemos, nós temos força, porque nós sabemos que Ele suportou a cruz, que Ele suportou tudo para nos dar força. E o terceiro ponto e último que eu quero falar é que ele fala que nós devemos considerar, né, aquele que sofreu afronta, suportou tamanha oposição dos pecadores contra ele mesmo. Então nós temos oposição dos pecadores, resistência dos pecadores. Nós não temos resistência apenas dos demônios, mas dos pecadores, aquelas pessoas que fazem as coisas erradas, que aceitam as coisas erradas, elas implicam, elas resistem aos que fazem certo. Aqueles que é a favor do crime, que é a favor daquilo que não deveria ser correto, elas têm raiva de quem faz correto e se opõem a quem faz. Então nós temos que também ter esse entendimento, que há uma resistência maligna e uma resistência carnal dos pecadores. Por isso temos que olhar para Cristo, senão nós não vamos dar conta. É olhando para Ele que nos fortalecemos e é nele que vencemos todas essas batalhas. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.